Quinta-feira, 25 de abril de 2019. Comecemos a nossa experiência em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém, amém, assim seja. Vimos agora pedir, Senhor, pedir que essa palavra se torne viva, se torne eficaz. Vem, Senhor, abrindo as nossas mentes, abrindo os nossos corações, para que essa palavra não volte jamais para o Senhor, sem produzir em cada um de nós o efeito tão esperado. Aqui estou, Espírito Santo. Estou disposto a oferecer-lhe parte de meu tempo. Escutei o seu chamado ao serviço. Estou procurando seguir Jesus nesta missão que você me confia. Eu necessito sim da sua companhia, da tua força e da sua graça. Dê-me um profundo gosto por minhas tarefas, um intenso fervor e uma profunda alegria. Eu não confio em minhas forças nem em minhas capacidades, e sim em sua constante ajuda. Mas lhe ofereço tudo o que eu sou, todas as minhas capacidades, todos os meus talentos, a minha imaginação e a minha criatividade, a minha inteligência e as minhas energias, a minha emotividade e a minha capacidade de amar. Quero que tudo esteja a serviço de sua glória, para que o bem e a verdade possam triunfar nessa terra. Venha, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo. Amém. Amém. Assim seja. Na primeira leitura de hoje de Atos dos Apóstolos, o discurso de Pedro revela o sentido e a justificação da cura do coxo junto à Porta Formosa, e ao mesmo tempo serve de apoio para a exposição do querigma cristão. Os ouvintes reagem com admiração, vendo a cura como uma ação de Deus, realizada graças à bondade e à santidade dos apóstolos. Pedro reage, negando tal interpretação. O que aconteceu deve-se unicamente a um poder novo, agora presente no mundo, porque se cumpriram as profecias do Antigo Testamento. Acabou o tempo da ignorância. A ressurreição de Jesus não deixa margem a dúvidas, não deixa margem a erros. Quem não o aceitar merece sim ser excluído do povo de Deus. Por outro lado, o arrependimento e a aceitação de Jesus podem apressar o tempo das bênçãos messiânicas quando, no fim dos tempos, Deus enviar Jesus pela segunda vez. Então, também os seus inimigos e os incrédulos hão de reconhecer Ele como o Salvador, como o enviado, como o ungido, como o Messias. Pedro acaba citando Moisés, que disse: "O Senhor Deus suscitar-vos a um profeta como eu." Lucas lê: "O Senhor fará ressuscitar o profeta como Moisés, isto é, Jesus. É, pois, preciso escutá-lo. Quem não o escutar será excluído do Monte Santo." Lucas sublinha a continuidade do povo de Deus por meio dos judeus que acreditam em Jesus. Por meio deles, todas as nações serão abençoadas da descendência de Abraão. No Evangelho de hoje, de Lucas, o texto que nós acabamos de escutar
completa a narrativa da aparição aos discípulos de Emaús, sublinhando as provas sobre a ressurreição de Jesus. Terá sido a ressurreição de Jesus uma fantasia? Em contradição com todo o caminho religioso de Israel lá no Antigo Testamento? Para responder à segunda interrogação, Lucas acaba afirmando: assim está escrito que o Messias havia de sofrer, havia de ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Para responder à primeira questão, Lucas, ele aponta o contato físico dos discípulos com Jesus. Vede as minhas mãos, vede os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e olhai, que um espírito não tem carne, nem ossos, como verificais que eu tenho. Bem como o pedido: tendes aí alguma coisa que eu possa comer? Outra palavra é realmente espiritual, fundada na inteligência da palavra nas Escrituras. Assim está escrito. A Páscoa de Jesus é o sentido da história de Israel, é o fundamento da fé da igreja e da sua obra missionária. Em seu nome havia de ser anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todos os povos. Qual é a meditação de hoje? Qual é a meditação de hoje? Pedro fala na segunda vinda de Jesus como Messias. Serão tempos de conforto, tempos da restauração de todas as coisas. A história de Israel é um caminho para Jesus, o verdadeiro consolador de Israel, o restaurador de todas as coisas. A segunda vinda será o dia da bênção messiânica sobre todas as coisas, a partir de Israel até a todas as famílias de toda a terra, a toda a criação. A igreja, desde o seu começo, tem sim um horizonte universal que abrange toda a realidade, redimida pela cruz de Cristo. Pedro olha com otimismo o futuro de Deus, porque ele sabe que a ressurreição de Cristo é um acontecimento decisivo. Mas também ele sabe que haverá um ato final em que todo o mistério salvífico da ressurreição de Cristo será plenamente revelado e também alargado a todos os povos e a própria criação. As suas palavras anunciam o já e o ainda não da história cristã. Entre o já da Páscoa e o ainda da ressurreição definitiva de todas as coisas, está o tempo oportuno, sim, o tempo oportuno para a conversão, para nos tornarmos dignos das bênçãos messiânicas. Os apóstolos não esperavam a aparição de Jesus em pessoa, por isso pensaram tratar-se de um fantasma, mas Jesus dá-lhes a conhecer com sinais bem claros, claríssimos. Vede as minhas mãos, vede os meus pés, sou eu mesmo. Deus, em Cristo, começou uma nova criação. Tomou um corpo humano e fez dele um corpo espiritual, em continuidade com o primeiro. A ressurreição de Jesus dá um sentido novo, dá um sentido definitivo às Escrituras. Abriu-lhes então um entendimento para compreenderem as Escrituras. Muitas coisas que apareciam enigmáticas, obscuras, tornaram-se luminosas ao serem lidas como profecias da paixão e da ressurreição de Cristo. Em certos casos, a paixão é representada de modo real, enquanto a ressurreição não pode ser, porque teríamos todo o mistério. Noutros casos, é realmente prefigurada a ressurreição, mas não a morte. Vejamos alguns exemplos. Abel, quando foi morto pelo seu irmão, ele é uma figura de Cristo na sua paixão e morte. Consumado o crime, Deus diz a Caim: a voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. Está em Gênesis capítulo 4, versículo 10. Abel morto continua a falar. O Novo Testamento viu nessas palavras uma pálida figura da ressurreição. No sacrifício de Isaac, a ressurreição ela é prefigurada
de modo mais real. Depois do sacrifício, o Isaac continua vivo. Abraão tem o seu filho vivo. Não houve verdadeira morte. Abraão levantou o braço para o matar, mas não o matou. Foi um sacrifício simbólico. José é também figura da morte e da ressurreição de Cristo. No Egito, acolhe vivo os irmãos que lhes quiseram matar, tal como Cristo acolhe os irmãos depois da paixão que sofreu pelos pecados deles. José abriu aos irmãos as riquezas de um mundo novo, tal como Cristo ressuscitado abre aos homens as riquezas do reino de Deus. Também no caso de José, a morte não aconteceu realmente, mas foi simbolicamente morto ao ser lançado ao poço. Muitos outros símbolos representam o mistério da Páscoa, tal como o templo destruído e reconstruído depois do exílio. A Páscoa de Cristo ilumina todas as profecias e todas as prefigurações. Enviado na plenitude dos tempos, lembram as nossas constituições. Realmente Cristo, em obediência ao Pai, prestou o seu serviço em prol das comunidades. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar uma vida em resgate para todos. Está em Marcos capítulo 10, versículo 45. Com a sua solidariedade para com os homens, qual um novo Adão, ele revelou o amor de Deus. Ele anunciou o reino. Esse mundo novo, já presente em germe nos esforços excitantes dos homens, encontrará a sua realização para além de todas as expectativas, quando por Jesus Deus for tudo em todos. Sabemos que todas as criações geme e sofre, como que dores de parto até ao presente. Não só ela, mas também nós, que possuímos sim as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Está em Romanos capítulo 8, versículo de 22 a 23. E quando tudo lhe estiver sujeito, então também o próprio Filho se submeterá àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Oração. Senhor Jesus, morto e ressuscitado, abre a minha mente, abre o meu coração, para que compreenda as Escrituras e admite com reconhecimento e amor o grande mistério que em ti se realizou para a minha salvação e para a salvação de todos os povos. Ajude-me também a ver os meus pequenos problemas de cada dia à luz do vasto horizonte da história da salvação, do já da tua ressurreição e do ainda não da reconstrução final. Terão assim outro espírito as minhas pequenas ações e as minhas pequenas ou grandes preocupações. Projeta sobre mim a luz da tua ressurreição, para que não viva com os tempos da ignorância, mas deixando-me converter, espere, ativa e também confiantemente a consolação de Deus. Amém, amém, assim seja. Amado e amada, repete frequentemente e vive hoje a palavra. Repete frequentemente e vive hoje a palavra, que está lá em Lucas capítulo 24, versículo 36, que diz: o Messias havia de sofrer e ressuscitar. Repito, o Messias havia de sofrer e ressuscitar. Meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, muito, muitíssimo você. Louvado e adorado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e adorado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.